início, então, mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Hoje teremos como pauta, né, as orientações que serão feitas pela senhora Luciene Alessandra da Silva, diretor do Departamento de Saúde Pública, e o senhor Douglas Coutinho de Freitas, que é a autoridade sanitária, para conhecermos detalhadamente dos critérios e trabalhos que estão sendo realizados pela Vigilância Sanitária em nosso município. Gostaria aqui de agradecer a vereadora Mônica, que é a relatora dessa comissão, o vereador Jorge Andrade, que é membro dessa comissão, a senhora técnica legislativa, a senhora Cacilda, e os vereadores aqui presentes, o vereador Chico Marques, o vereador Marcelo Kraus e o vereador Ricardo Zambrano. Antes de darmos início ao tema, então, dessa reunião, gostaria que a técnica legislativa, a senhora Cacilda, fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. A ata da 20ª reunião ordinária. Aos 22 dias do mês de novembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Augusto Maia e Jorge Andrade. O presidente justifica a ausência da vereadora Mônica. O vereador Marcelo Kraus Rezende participou da reunião. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou esta reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da 19ª ata da reunião desta comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Estiveram presentes os seguintes convidados: Nilo César do Vale Baracho, secretário municipal de saúde, e os componentes da contabilidade da Secretaria de Saúde, Josué Rodrigues, Wesley Carlos Evaristo e Michele Ribeiro Renó. O presidente relatou que a pauta da reunião será a apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor Nilo Baracho cumprimenta a todos os presentes e explana o balancete das receitas e despesas acumuladas no segundo quadrimestre de 2017. Após a explanação do relatório, houve questionamento por parte dos vereadores sobre os dados apresentados, os quais foram sanados pelo secretário de Saúde. Nada mais havendo tratar, senhor presidente, deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 22 de novembro de 2017. Vereador Kenner Augusto Maia e vereador Jorge Andrade. Vereadora Mônica, alguma observação? Vereador Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor vereador. Sobre a ata, eu estou de acordo. Ok, então a ata da reunião anterior é aprovada. Então, dando início agora à nossa reunião, só informar que o senhor secretário Nilo César do Vale Baracho foi convidado, mas não pôde estar presente por compromissos dentro da Secretaria de Saúde. Fica a critério, então, a senhora Luciene, o senhor Douglas, para iniciar, então, as explanações. Questão de ordem, por favor. Queria encaminhar uma proposta, se vocês permitirem. Bem dos trabalhos que você vai falar, a gente já, em tese, a gente já conhece muito bem o trabalho de vocês. A proposta seria, em 20 minutos, você dar uma nova explanação e depois para a gente fazer uns questionamentos, que acho que foi um dos motivos mais que foi convocado essa reunião, para ver quais são as ações que realmente está fazendo. Trabalho, eu, pelo menos da minha parte, eu estou acompanhando, eu estou vendo que está. Então, são alguns questionamentos que a gente tem, como é que está acontecendo isso, algumas ações, para a gente poder fazer um encaminhamento de proposta, viu, senhor? Bem, aos convidados? Tá, ok. Eu vou fazer uma breve explanação sobre as ações da vigilância, né, no ano agora de 2017.
Então, a gente vai dar início, né? Eu vou apresentar aqui algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela vigilância aqui no ano de 2017, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a missão da vigilância sanitária. A vigilância tem como missão, né, de proteger a saúde da população, de promover a qualidade de vida por meio do controle de riscos sanitários, né, que são decorrentes de produtos, de serviço, do meio ambiente, de processo de trabalho. Aqui eu coloquei uma ilustração, né, que, vamos dizer, a gente tem atuação, né, na área de medicamentos, na área de segurança do paciente, na área principalmente de alimentos. Então, vou falar um pouquinho sobre os serviços que são prestados dentro da vigilância sanitária do município de Itajubá. Hoje, a vigilância ela faz fiscalização, no caso, e a liberação do alvará para todos os tipos de estabelecimentos que manipulam alimentos, tais como bares, restaurantes, quiosques, supermercados. Faz fiscalização também em indústria de alimentos, faz também o controle de qualidade de água de consumo, no caso de piscinas, de caixas d'água de clínica, que são de sua responsabilidade. Controla também a qualidade do ar de ambientes internamente climatizados, seria esses casos de UTI e tal. Fiscalização e licenciamento de estabelecimentos de interesse à saúde, que seriam clínicas médicas, consultórios, óticas, salões, academias de ginástica, entre outras atividades. Também faz um trabalho educativo com a população, né, com relação à higiene das residências e dos estabelecimentos, buscando, né, evitar a proliferação, né, de insetos, roedores. Hoje, qual seria o papel do fiscal sanitário, né? Seria principalmente eliminar possíveis riscos à saúde, orientar a população quanto a esses riscos, né? Ao fiscal sanitário é dado o poder de polícia, né? No momento da fiscalização ali. A ele também, ele pode aplicar, né, no caso, a notificação preliminar ao estabelecimento, se estiver entendendo que está infringindo alguma coisa, ou aplicar o auto de infração, ou, se for o caso, até a interdição do estabelecimento. Ele pode proceder também à apreensão de produtos e equipamentos, se for o caso. Quando a pessoa deve procurar a vigilância sanitária, né? Então, em situações que forneçam risco, né? Que, vamos dizer, o usuário identifique que tem algum risco. No caso de risco ambiental, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, né? No caso de esgoto, lixo, água, usada em locais públicos que não tem destino adequado, né? Aí acaba aparecendo vetores como ratos, baratas e insetos. Caso de risco ocupacional, também observado durante o processo de comercialização de alimentos e outros produtos, né? No caso, é o trabalhador que está na linha de frente lá, né? Aí o fiscal, no momento da inspeção, ele consegue verificar se o trabalhador tem, né, os equipamentos necessários para desenvolver aquele trabalho, né? Os EPIs que a gente chama, né? Os riscos sociais, né? Por exemplo, também quando ocorre a comercialização de produtos, no caso de gênero alimentício, sem um padrão de identidade e de qualidade, que pode resultar, né, no não atendimento das necessidades básicas da alimentação de quem compra esse produto, né? O risco também institucional, quando um local público apresenta risco à saúde individual ou coletiva, em função de seus aspectos físicos, né? Então, o consumidor ele tem que ficar atento, né? Até coloquei aqui um lembretinho, né, para ficar de olho na validade. A embalagem, né, quando o consumidor for comprar, para ele observar se ela está em perfeito estado, né? Observar também o armazenamento e a conservação, higiene do local, né? E também comprar produtos só com registro, produtos de origem animal. Até coloquei aqui registro federal, estadual ou municipal.
Todo alimento, né, também que for preparado, ele deve estar protegido da área de clientes ou ele deve estar embalado ou em vitrines. Então, a vigilância sanitária hoje ela está localizada na rua Antenor Viana Braga, número 232, no bairro da Varginha. Estou deixando aqui os telefones para contato, que seria o 3692-1838 e o 3692-1770. O horário de funcionamento e atendimento à população seria das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Temos uma equipe técnica hoje composta de 15 autoridades sanitárias de nível médio, né, são todos eles concursados, 4 autoridades sanitárias de nível superior também concursados, mas esses, no caso, são nomeados, e 1 agente administrativo. Só um comparativo aqui. Então, o número de inspeções sanitárias que foi realizada durante o ano de 2016. Então, durante o ano de 2016, foram realizadas 2.048 inspeções. No ano de 2017, até 31/10 de 2017, foi realizado 2.241 inspeções. Aqui também fala um pouquinho de processo administrativo, um número que a gente tinha até dia 31 de outubro, no caso, tinham sido abertos 27 processos administrativos. A gente tem também dentro da vigilância sanitária, né, a engenheira, que ela faz a avaliação de infraestrutura de novos estabelecimentos. Até no dia 31 de outubro, tinha sido avaliados 466 projetos, no caso, através de visitas técnicas, tá? E, por último, aqui a quantidade de produtos que foi apreendida, né, durante as inspeções sanitárias no ano de 2017. É uma quantidade grande, porém, não está inclusa aqui a quantidade que foi descartada hoje, que também é uma quantidade muito grande hoje. Foram mais de 500 quilos de alimentos descartados hoje. Aqui depois eu vou passar algumas fotos que ilustram as situações que são encontradas durante as inspeções, tá? Então, são inspeções em diferentes estabelecimentos, tá? Esse daqui é um mini mercado, um supermercado. Então, são situações assim, às vezes muita falta de higiene, muita falta ali de organização e de coisas básicas mesmo, né? Produto vencido, aqui foi o acompanhamento de descarte que foi realizado. Aqui tinha uma quantidade grande, então no momento que a gente faz a apreensão, se é uma quantidade grande, naquele momento a gente tem que proceder ao descarte, que a gente não tem nem onde armazenar esses produtos. Se é a quantidade pequena, a gente leva para a vigilância, tem, no caso, um freezer que é trancado, coloca esses produtos lá. Quando junta uma quantidade boa, convoca o estabelecimento para acompanhar o descarte. Nesse caso aqui, foi o dia do Bretas. Teve uma apreensão grande. Naquele momento, a gente já tomou a decisão ali de estar convocando ele para acompanhar o descarte naquele momento. Então, algumas fotos, né, dos produtos sendo descartados e a pessoa do estabelecimento acompanhando. Esse também de um outro mercado, com muitos produtos vencidos, produtos, no caso, sem identificação. A questão, né, da temperatura do armazenamento desses produtos, né, no momento da inspeção é verificada, né, se o produto ele é de geladeira, de câmara fria, é aferida essa temperatura. E o produto, no caso, estando fora da temperatura, esse produto também é apreendido. No caso, tem uma etiqueta ali que não dá para ver bem o que é a fabricação, nem o que é a validade. Então, esse produto também é apreendido. Ainda ali no supermercado Bretas, né? Esse foi o dia que levou a interdição lá, que foi realmente uma quantidade muito grande. Foi, na verdade, de carnes. Teve o açougue do supermercado interditado.
Esse é um outro caso, é uma padaria, foi uma situação assim, bem crítica encontrada nessa padaria. Também teve a sua área de manipulação de alimentos interditada. O funcionamento externo, né, a outra parte da padaria não teve interdição, porém eles não poderiam manipular alimentos durante o período que eles estavam interditados. Então, realmente, muita coisa aqui foi apreendida nesse local também. A gente vai notar em algumas fotos aí também a presença de pombos no local. O local, na verdade, estava faltando vidro na janela. A porta que dava acesso para a área externa, ela, na verdade, não ficava fechada. Então, esses animais conseguiam entrar na área de preparação dos alimentos. Esse também é uma grande apreensão em uma loja de doces aqui da cidade. Foram cerca de 200 quilos de chocolates. Aí você imagina, né? São crianças que muitas vezes consomem esses produtos. Então, tinha produto vencido, produto sem identificação nenhuma. Então, foram cerca de 200 quilos. Esse é, na verdade, uma clínica da cidade, onde a gente iniciou um processo de inspeção conjunta, que seria a autoridade sanitária do município e do estado, nesse local, na atividade de ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Então, a parte da medicação foi uma parte muito crítica encontrada, né? O medicamento, ele, na verdade, era cortado do blister original, armazenado nessas caixinhas aqui, porém não permitia a identificação do comprimido, né? Não tinha rastreabilidade de qual era o medicamento. A insulina armazenada junto com o alimento, então, na casa da gente, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Armazenar o medicamento que é de geladeira junto com o alimento. Mas, quando se trata de uma instituição, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, né? Ainda que a questão do medicamento dentro das caixinhas, então tinham comprimidos soltos, além de tudo, né, de estar cortado, então aqui não permitia nenhuma rastreabilidade. Esses medicamentos, eles foram apreendidos nessa data, né? Eles estão correndo, eles ficam guardados, no caso, na vigilância sanitária até o término do processo, quando o estabelecimento, né, a gente vai proceder ao descarte e inutilização desse produto. Então, aqui é um pouquinho da área externa, né, do local, mostrando como é que era. Tinha no fundo também um canil. Ainda aqui, questão, né, do medicamento, com medicamento vencido, né? Mais medicamento vencido. Gente, seria basicamente isso que é encontrado durante as inspeções, né? São as mais diversas situações que os fiscais se deparam no momento da inspeção, né? E ali, no momento da inspeção, eles têm que tomar a decisão do que vai ser feito. Se o estabelecimento fornece risco, a decisão muitas vezes é pela interdição. Muitas vezes o estabelecimento ele já recebeu notificação e ali foi dado, né, um prazo e ele não conseguiu, ou muitas vezes por falta de interesse de adequar mesmo. Não tem, vejo que muitos estabelecimentos é dado até mais prazo do que se deveria e o estabelecimento não procura se adequar. Então, a gente chega no momento, se tiver fator de risco, ele pode ser, sim, interditado. Seria isso, o papel da vigilância sanitária. Muito obrigado, senhora Luciene. Então, agora vamos dar início à discussão sobre o tema aqui abordado. Gostaria, então, de primeiramente passar aqui a palavra à senhora vereadora Mônica, tá, para que faça suas perguntas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais. A minha pergunta, a primeira pergunta, sobre a frequência da fiscalização da vigilância sanitária em açougues localizados em bairros periféricos. Porque nós temos visto a fiscalização mais centralizada e eu gostaria de saber qual que é a frequência de açougues em bairros periféricos. Essa fiscalização ela é realizada pelo menos uma vez no ano, né?
E quando se tem alguma denúncia sobre o estabelecimento, muitas vezes o fiscal vai retornar por mais de uma vez naquele mesmo estabelecimento, no mínimo uma vez no ano. Minha outra pergunta sobre comercialização de animais nas feiras livres aqui em Itajubá. A gente vê muitos animais sendo comercializados na feira, principalmente do Ceasa, animais ali, aves sendo comercializados. Eu gostaria de saber se tem uma fiscalização da vigilância sanitária e o que é feito nesses casos. Hoje a gente tem uma situação até um pouco diferente com relação às feiras, né? A gente tem hoje um fiscal sanitário que ele atua na Secretaria de Agricultura, então hoje ele que olha pela feira. Então esse olhar hoje seria da agricultura que conta com esse profissional, o fiscal sanitário, lá dentro do setor de agricultura. Tá. E qual que é os casos... não, você já falou que pode acionar a vigilância sanitária, os casos que você já falou. Bom, eu acho que, por enquanto, é só essas perguntas que eu gostaria de fazer. Obrigada. Agora passo a palavra ao vereador Jorge. Sobre essas carnes que vocês aprenderam, só para mais um tipo de orientação, porque muitas vezes lá eles fazem aqui a promoção e a carne congelada. Que tem algum risco quando eles têm essa promoção dessa carne assim, promoção, o povo vai, ela pode estar estragada ou não desse congelamento que eles fazem lá? O consumidor ele vai ter que observar ali a embalagem do produto, né? Muitas vezes ele é um próprio congelamento ali de cortes, que ele, no caso o supermercado compra uma peça grande e, vamos dizer, ele manipula ela e coloca as etiquetas, né? Então vai ter que observar, além da etiqueta, a coloração e o processo de congelamento, né? A gente observa sempre se o produto foi congelado, descongelado, né? E novamente congelado. Então, quando você vê cristais de gelo por fora do produto ali, muitas vezes indica que, por exemplo, teve o freezer ou a geladeira em questão, ela foi desligada e voltou a ser ligada, por isso forma aqueles cristais. Então, a população, além de observar ali, né, o rótulo, que vai indicar ali a validade daquele produto, olhar também a coloração e o aspecto, né, dessa carne. Parece que, às vezes, eles põem lá, você pede a tabela, você pede o produto, eles vão lá e cortam lá. Às vezes, muitas das vezes, a gente tem condições de a gente verificar lá. Ele está no balcão, né? Então, eu chego, olho assim, eu quero essa carne, mas não tem nada. Aí eles estão cortando, está em promoção e tal. É só mais tipo de orientação à própria população mesmo. E para mim mesmo também, para a gente observar mais esse sentido. A vigilância, né, em parceria com a Secretaria de Agricultura, está trabalhando nesse sentido, de o consumidor ter essa identificação da carne com ali a validade desse produto, né? Porque o produto, quando ele fica sobre refrigeração, a validade dele é menor. E aí aquilo tem que estar exposto para o consumidor, né? Porque está iniciado esse processo e antes não, você tem a carne lá, porém você não tem essa identificação. Então a gente está trabalhando nesse momento nisso, de ter lá a identificação com a validade daquele produto. Pergunta? Não sei se você tem conhecimento, nós tivemos um problema ali na Varginha, a mulher cria cães, pelo visto já vi, só olhar, se já... Então, eu não sei qual é essa situação, porque isso aí está até a nível da justiça, né? A última movimentação, não sei, você teve lá presente, ficou de castrar os cães, eu não sei, foi feito, a vigilância ficou de voltar lá para fazer um novo relatório do que está lá, porque ainda continua um pouco o barulho lá. É um pouco fora, mas como nós estávamos acompanhando, e então não sei se tem alguma providência, que tem que me informar alguma coisa, se já tomou a providência, porque lá em cima é tudo cimentado, não tem área de terra para os cães, que é necessário. E ela colocou lá, né, doutor, que ela trabalha de dia, de noite e tal. Aí o cara perguntou, mas que hora que você trata dos animais? Então ficou uma coisa contraditória dela. Então era mais questão disso aí.
aqui, se você puder dar uma informação, melhor, senão eu vou ter que realmente ir lá buscar essas informações que eu estou sendo cobrado lá. A vigilância tentou já, eu não tenho as datas aqui comigo, né? Foi mais de uma ocasião fazer visita nesse local, mas realmente a gente não consegue sucesso, a gente não foi recebido até o momento. Excelentíssimos senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los através da vereadora Mônica. É com muita satisfação que eu venho a essa casa, a qual me orgulho muito, já me considerar um filho de Itajubá. Nesse caso específico, vereador, existe uma ação multidisciplinar da Prefeitura, onde está sendo envolvido a Secretaria de Meio Ambiente e também a Secretaria de Saúde. Esse caso ele está no âmbito do Ministério Público, onde foi apresentada uma defesa administrativa pelo advogado da cliente, e está numa fase de diligência, onde o promotor está ouvindo os vizinhos, onde ele já solicitou laudos para a gente, onde a Prefeitura já apresentou, inclusive, laudos ambientais, tá, para que se possa fazer uma deliberação. O que nós temos de informação é que já existiu uma redução significativa dos cachorros, só que nós não sabemos ainda se efetivamente já é o suficiente para que ela consiga se adequar. Existem denúncias que ela faz, inclusive, a comercialização de cães de forma clandestina, só que é algo que não foi possível se constatar de imediato. Inclusive, foi sugerido ao Ministério Público que encaminhe isso para a Polícia Ambiental, porque nós, além do âmbito do município, da Prefeitura Municipal, nós, em tese, também estaríamos tratando de um crime ambiental nessa situação. Perfeito? Senhor presidente, o meu, por enquanto, é só. Aos vereadores presentes, alguma pergunta, vereador Zambrano? Senhor presidente, muito boa tarde. Vereadora Mônica, demais vereadores, convidados aqui presentes. Como sempre, eu tenho diversas perguntas, então eu vou fazendo a pergunta e eu vou pedindo para que os senhores respondam. A gente pode estender o debate. A minha primeira pergunta, diretora, é se o número de fiscais, né, de recursos humanos da Secretaria da Vigilância Sanitária é suficiente para a fiscalização. Sim, hoje o número de autoridades que eu tenho, é suficiente para desenvolver o trabalho. Na verdade, a gente tem necessidade de alguns fiscais de nível superior na equipe, que já está sendo programado para o ano que vem. E quais são esses fiscais de nível superior? Seria uma enfermeira para a vigilância sanitária, mais uma enfermeira com o processo de descentralização de alguns estabelecimentos que hoje estão com o Estado e que, a partir do ano que vem, tem essa descentralização para o município. Hoje isso já está acontecendo com a parte de farmácias, né? Que farmácia de manipulação eram feitas pelo Estado e agora são de responsabilidade do município. Alguns outros estabelecimentos também vão ser descentralizados, mas com a vinda desse profissional. Então, eu devo entender que todos os outros estabelecimentos estão com o alvará sanitário em dia ou as inspeções sanitárias feitas, pelo menos uma vez? Na medida do possível, sim. São duas perguntas diferentes, né? Se todos estão com alvará e se todos forem inspecionados. A gente tem na vigilância hoje um número expressivo de inspeções. Porém, quando eu olho o número de alvarás emitidos, eu tenho uma dificuldade, ele é menor do que o número de inspeções. Por que isso? Porque o estabelecimento, por exemplo, se eu não volto, eu fiz a inspeção, por exemplo, hoje tem um prazo lá, geralmente, de 30 dias para estar levando a documentação até a vigilância sanitária. A partir do momento da entrega do relatório por esse fiscal. O estabelecimento, por muitas vezes, ele não vai levar essa documentação que é solicitada. Quando ele não vai, qual é o processo? Eu tenho que agendar para o fiscal estar voltando nesse mesmo estabelecimento. Aí ele faz uma notificação, dando um prazo lá de 10, 15 dias, para o estabelecimento estar se adequando. Se ele não se adequar, aí sim vai caber o auto de infração para esse estabelecimento, podendo levar a multa e as outras penalidades, no caso, vinculadas à vigilância sanitária.
Então, hoje, sim, a gente está trabalhando, identificando esses estabelecimentos que foram inspecionados e que não levaram essa documentação junto à vigilância sanitária. Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. Quando a senhora coloca aqui, são 2.241 inspeções, não necessariamente são os alvarás emitidos. Então, eu posso chegar num consultório odontológico, identificar lá que falta uma detetização, que falta algumas situações estruturais, né? Virei as costas e fui embora. Ou seja, fiz a minha inspeção, seu relatório está aqui, dentista. Não é isso? Esse fiscal ele volta até o estabelecimento após o prazo que é dado para esse estabelecimento para fazer essa notificação, para que o estabelecimento leve a documentação até a vigilância sanitária. E se não, ele não fez, ele vai receber um auto de infração. Correto? A notificação, sim. Um auto de infração podendo ter esse estabelecimento interditado. E outra situação que a senhora entrou. A interdição ela é feita mediante a quê? Avaliação de risco do estabelecimento. E pelo fato dele faltar com o alvará, isso é previsto dentro do Código Municipal, do Código de Saúde do município, né? O fato dele não ter o alvará já é um fato que pode levar à interdição. Desde que ele não tenha solicitado, não é isso? Desde que ele não tenha solicitado o alvará? Sim. Não, mesmo considerando que ele solicitou, porém, foi feita a inspeção, foi dado o prazo, ele não cumpriu aqueles prazos, ele já teve uma notificação e tudo, ele pode ser interditado, mesmo ele tendo solicitado, e eu entendo que já foram dados todos os prazos para ele. Não procede porque, na verdade, a partir do momento que ele faça a solicitação, entende-se que ele tem essa condição, sim. Eu posso depois passar para a senhora isso. Então, a questão da falta do alvará, a partir do momento que ele fez a solicitação, ele está aguardando. Eu vou dar o meu exemplo. Sou proprietário de uma clínica odontológica. Eu já fiz os procedimentos, já retornei a solicitação, já encaminhei os documentos. Vai dar um mês que eu não tenho nenhuma comunicação da vigilância sanitária em relação ao meu alvará sanitário, ou à liberação, ou se está faltando alguma coisa. Eu não recebi mais nenhuma comunicação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso é a legislação estadual, né, e a municipal ainda não achei aqui, mas ela realmente prevê essa questão. Se a partir do momento que existe um processo de retirada de alvará, né, ele ainda está em processo, sim. Mas tudo bem. Outra pergunta... Eu queria fazer uma colocação. Quando ele entra com o pedido, se ele entrar com 120 dias antes do vencimento do alvará, ele sim pode ter esse processo renovado. Porém, o usual é que o pessoal não entra dentro do prazo pedindo a renovação. O pessoal, o que eles fazem? Eles esperam vencer para aí sim pedir a fiscalização. Isso é uma falta de educação que procede, sim, né, sem sombra de dúvida. Então, assim, só para colocar, as inspeções sanitárias, elas não significam necessariamente um alvará sanitário. Ou seja, eu posso ir lá uma vez, isso comumente acontece, os vereadores precisam nos ajudar nisso na questão de produtividade deles, né, que é a gratificação, produtividade, porque a inspeção dá a eles 10 pontos e eles batem as metas deles, eles não estão preocupados com o alvará. Isso é uma condição que nós temos que discutir depois. Mas, não necessariamente, nós estamos... protegidos, porque nem sempre, a maioria dos estabelecimentos, ele não tem o alvará também, se retira a palavra maioria, emitido, apenas as inspeções. Dos estabelecimentos novos que a senhora colocou, 466 foram avaliados. Quantos foram considerados inadequados? Teve alguns considerados inadequados, né, que não foram, vamos dizer, inicialmente aprovados, né? A avaliação de projeto, ela é feita para estabelecimento de saúde. No caso, quando vamos dizer um exemplo, consultório odontológico, a engenheira vai verificar se tem, né, aquela estrutura para instalar ali um consultório. O ideal é que o pessoal procure a vigilância, né, antes, muitas vezes, de local, né, porque depois que ele loca, ele descobre que ele tem que fazer uma série de mudanças e tal, e às vezes, muitas vezes, não é viável, porque às vezes o ponto é alugado e coisa e tal.
Então, assim, a gente sempre orienta que, por exemplo, o estabelecimento que já está funcionando, vai mudar de endereço, procura a vigilância faz uma visita ao local para ver se tem condições de funcionar aquele tipo de estabelecimento naquele local. A senhora falou ideal porque mudou alguma situação da prefeitura, que até então, quando eu era secretário, para se tirar um alvará de funcionamento, a vigilância sanitária iria em conjunto ou previamente ao local para a emissão do alvará de funcionamento, porque após emitir um alvará de funcionamento, fica difícil você dizer para a pessoa não pode abrir. Então, mudou alguma coisa nisso? Não, isso não mudou, né? Mas o que eu estou citando é que, por exemplo, a pessoa tem intenção de mudar de endereço. O ideal é que, antes dela alocar aquele local, ela procure pela vigilância para verificar se naquele local pode funcionar, né? Junto com a parte do alvará de localização. Então, a palavra não seria ideal, seria o obrigatório que ela procure os órgãos competentes para que ela possa tirar o alvará de localização e, consequentemente, o sanitário. Isso. Ela não pode, mesmo que ela aloque, ela não tem condições de receber o alvará, se aquele local não tiver estrutura. Isso? Se aquele local não atender as normas, a gente não consegue liberar o alvará para aquele local. Mesma coisa o de funcionamento. Se não libera o de funcionamento, consequentemente, eu não consigo liberar o sanitário. Não, na verdade, nós liberávamos em conjunto. Se o sanitário disser que não existe acessibilidade, não existe condições físicas para construir, para abrir um restaurante, o de funcionamento já não era emitido pela Secretaria de Finanças. Essa foi a pactuação que foi feita, por isso que eu perguntei se houve alguma mudança. Não, permanece da mesma forma. Bem, a senhora colocou que existe um fiscal na agricultura, né? Esse fiscal é o fiscal da saúde ou é da agricultura? Ele é um fiscal da saúde, que está cedido para a agricultura. Essa cessão, a senhora entende como legal? Sim. A senhora sabe dizer a produção dele? Na agricultura? Sim. Na agricultura, não. Quem acompanha ele é o secretário de Agricultura nesse momento. A senhora disse que ele fiscaliza as feiras. Isso. Mais alguma coisa ele fiscaliza? Eu não sei te falar a partir do momento que ele está na Secretaria de Agricultura. Então, a Secretaria de Saúde cedeu o fiscal, um fiscal efetivo, concursado como fiscal de saúde, para uma outra secretaria. Visto que hoje, com o adendo do SIM no município, que prevê a regularização da parte dos açougues e dos supermercados que têm essa atividade, a gente tem a necessidade de um fiscal lá dentro da agricultura para estar fazendo essa parte. Da saúde ou da agricultura? Seria um conjunto, né? Porque é necessário os dois estarem inspecionando, né? Visto que é produto de origem animal, que compete à agricultura inspecionar. Mas, a partir do momento que ele está de portas abertas, a vigilância também tem que estar inspecionando. E, como a senhora falou em conjunto, a necessidade do fiscal estar na agricultura ou na saúde? Ele tem que estar, na verdade, nos dois locais, mas como eu tenho o profissional na vigilância, é necessário um profissional na agricultura também. Mesmo assim, os açougues ainda recebem o alvará sanitário da vigilância sanitária? Isso. O que eles vão receber da agricultura é a questão do SIM, para poder manipular, transformar os produtos carne. Por exemplo, o açougue que fabrica a linguiça, ele tem que ter o SIM para ele estar produzindo esse produto. Se faz um bife a rolê. Então, tudo, se ele transformar a carne em subprodutos, ele tem que ter esse SIM. A senhora tem todos os açougues com alvará sanitário em dia? Eu não consigo te responder isso agora. Em relação especificamente... Sim, desculpa. A senhora comentou sobre a questão... Vou deixar com a senhora. Doutor, uma propaganda, o endereço está aqui. E um questionamento que eu faço de como é que essa clínica odontológica recebeu o seu alvará sanitário. Ela é uma clínica nova, situada na Rua Nova, sem acessibilidade, o que deveria ter sido fiscalizado pela vigilância sanitária e pelo engenheiro, doutor. Então, eu deixo aqui a pergunta registrada.
áudio e vídeo, espero que vocês possam responder à Comissão de Saúde, como é que esta clínica recebeu o alvará sanitário dela para trabalhar. Até porque, na lei municipal nossa, do nosso Código Sanitário, ele coloca claramente que os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária deverão garantir a acessibilidade aos portadores de deficiência física, conforme norma específica. Então, por favor, deixo aqui registrado na Comissão de Saúde o questionamento, a data, quando foi que recebeu e talvez o parecer da engenheira responsável sobre essa condição. Eu posso levantar, sim, o parecer, mas eu te garanto que esses projetos não são aprovados se não tiver acessibilidade. Sim, é só um questionamento, diretora, é justamente que nós estamos esperando a resposta sobre isso, o porquê que foi feito. A garantia da senhora me satisfaz bastante, mas nós precisamos da documentação, porque essa clínica abriu posteriormente a legislação municipal ser votada, independente da legislação municipal, já temos outras legislações que proibiam isso. Então, enquanto secretário de Saúde, nós coibíamos isso de maneira realmente a não deixar que isso acontecesse. Mas isso é muito claro, não só esta, como uma do outro lado da rua. Então, eu entrego em suas mãos e eu espero que essa informação seja dada, encaminhada à comissão, porque nós estamos na reunião da comissão. Acho que seria muito pertinente. Ou seja, é uma condição bastante clara a necessidade de aprimorarmos cada vez mais. Por último, tema que também nos motivou, acho que o vereador Chico deve questionar um pouco sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta direta sobre a questão das interdições realizadas no município. A senhora mostrou algumas fotografias em relação às interdições, e uma nos assustou muito, que é a interdição do restaurante Laffer. A minha primeira pergunta é quem são os agentes que estavam no local da interdição do restaurante? Zambrana, eu gostaria de responder especificamente porque eu participei dessas operações que foram planejadas. Primeiramente, o seguinte, nós, desde o início do ano, nós nos deparamos com uma vigilância sanitária completamente desmotivada, sem qualquer interesse em efetivar o seu trabalho. Por que isso? Muitas ações dos fiscais, elas sofriam uma interferência direta, inclusive com a imposição de situações. Nós tivemos casos de processos antigos lá dentro da prefeitura, onde os fiscais fizeram apreensão de mercadorias e o estabelecimento simplesmente recebeu uma pena de advertência, recebeu uma multa educativa. Isso elevou um descrédito muito grande dos próprios estabelecimentos pela ação da vigilância sanitária. Então, por ordem do prefeito, nós fizemos uma reestruturação na vigilância sanitária e passamos efetivamente a cobrar o que está em lei. Foi simplesmente isso que foi feito. No caso especificamente do restaurante Laffer, eu acompanhei, por quê? Porque foram feitas 5 vistorias no ano de 2017 e não foram atendidas nenhum prazo pelo restaurante. Inclusive, foram dados prazos considerados. Dava-se 30 dias, retornava com 40 dias, e na penúltima vistoria, nós recebemos um feedback dos fiscais que eles se sentiram coagidos pelo proprietário do restaurante. Então, diante disso, foi montada uma estrutura, onde foi acompanhado, inclusive, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que é uma das atribuições da Guarda Municipal, garantir o trabalho dos funcionários da Prefeitura, e foi feita uma fiscalização. No dia estavam presentes o fiscal Edson, a Helena e o fiscal Alexandre. Tá? Foram esses os fiscais, as autoridades sanitárias que estavam participando da fiscalização. Eles fizeram toda a análise documental, viram que não estavam satisfeitos, que não tinham sido providenciadas as alterações que foram solicitadas pela vigilância e procederam e entenderam pela interdição do estabelecimento. Inclusive, eu estava presente nesse dia. O senhor estava presente como autoridade sanitária? Não, eu estava presente na condição de assessor especial, que é a situação, que é o cargo que eu ocupo no município hoje, e eu fui o responsável pela logística e coordenação das operações. Eu não estava como autoridade sanitária e eu não tenho conhecimento técnico especificamente para atuar como autoridade sanitária no quesito interdição ou desinterdição de produtos. O senhor adentrou ao local?
Sim, a pedido do proprietário do estabelecimento para conversar com o advogado do estabelecimento, o Dr. Luciano. A diretora estava presente no ato de interdição? Estava presente. A senhora conhece o processo todo? Conheço. Alguma vez houve um auto de infração ao restaurante? Sim, houve. Dentro dessas 5 vistorias, o auto de infração foi emitido em qual delas? Após qual delas? Foram feitas notificações, primeiramente. Justo. E depois o auto de infração. Justo. Então, houve a condição de emissão de 5 notificações e nenhum auto de infração. Só posterior, desculpa, deixa eu corrigir. Foram feitas 5 notificações, só posterior à 5ª que foi feito um auto de infração. Sim, diretora? A primeira visita se trata da inspeção inicial, né? Depois, as outras visitas deram, sim, a notificação e a última, o auto de infração. Ou seja, houveram 5 notificações e posterior 5 notificações, só que houve a emissão de um auto de infração. Exato? Bem, qual a razão clara, direta, da interdição deste restaurante? Zambrana, a principal causa foi o não atendimento às notificações e a ausência total de alvará sanitário. O último alvará sanitário que a instituição apresentou foi do ano de 2015, do início de 2015. E no momento da inspeção também foram, segundo os fiscais, faltavam telas para a entrada de animais, existia uma coifa em cima da chapa que estava muito suja, inclusive pingando gordura, aonde se fazia a preparação dos alimentos. Então, foi essa que foi a decisão, que foi tomada de forma técnica pela interdição. Lembrando que a simples ausência do alvará sanitário já seria um fator predeterminante para a interdição. Doutor, isso é uma colocação do senhor. Né? No meu entendimento, ela não entra dessa maneira, mas isso também não compete a mim, essa definição, mas eu entendo. É o fiscal Alexandre que foi desviado da função dele, que está na Secretaria de Agricultura. Sendo que ele não está desviado de função, já que ele exerce essa função dentro da Secretaria de Agricultura. Qual função ele exerce dentro da Secretaria de Agricultura? A fiscalização em feira, as feiras da cidade. Quantos dias nós temos feiras na cidade? Terça. Ele trabalha ao sábado e domingo? Isso quem pode responder melhor é a Secretaria de Agricultura. Muito bem. O fiscal Edson exerce horas extras na Secretaria na Vigilância Sanitária? Sim. É uma demanda para estar trabalhando nos estabelecimentos noturnos que há pelo menos 2 anos não eram trabalhados no município. Todos os dias? Não são todos os dias. Bem, eu acho que é só. Eu só finalizaria realmente solicitando uma atenção realmente nessa condição, que eu já encaminhei o meu próprio solicitação, isso é um pedido pessoal, desculpe fazê-lo aqui, mas que está lá, parado já há quase 1 mês. E essa aqui realmente é um encaminhamento para a gente o porquê e como é que essa clínica conseguiu abrir sem acessibilidade nenhuma, posterior à legislação vigente. O restante eu agradeço e parabenizo o trabalho. Ok, vereador Marcelo Krause, vereador Chico. Boa tarde, presidente, vereador Kênia, vereadora Mônica, Jorjão, Marcelo Krause, Ricardo Zambrana, boa tarde, Douglas, Ciene, Cacilda. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade de vir aqui falar com a gente, porque a gente tem dúvidas e ninguém melhor do que vocês para poder esclarecer isso para a gente. Também não tem dúvida da importância da vigilância sanitária do município, né? Números mostram isso, né? 2.048 inspeções em 2016, 2.241 inspeções até 31 de 2017, 2.438 quilos de alimentos, né? E, sim,
de apreensões feitas. Mas eu queria entender o seguinte, como é que é a rotina? Como é que vocês definem aonde ir ou é denúncia, é uma rotina já planejada? Como é que funciona isso? Todo estabelecimento ele deve receber a visita da vigilância sanitária pelo menos uma vez ao ano. No caso de denúncia, o pessoal pode retornar. Porém, o fiscal foi uma vez no estabelecimento, fez a inspeção, entregou o relatório e o estabelecimento não entrou com a documentação, né, necessária. O fiscal vai retornar ao local, né, verificar se foram feitas as adequações apontadas no relatório, verificando que foi feito. Ele fala com o estabelecimento, né, da necessidade ou não de estar levando os documentos, porque muitas vezes o estabelecimento já levou o documento na vigilância sanitária. Porém, o que está pendente é verificação da adequação que foi solicitada naquele relatório. Então, a partir do momento que o fiscal, por exemplo, constatou que foi feita a adequação solicitada e o estabelecimento já entregou toda a documentação, em seguida é liberado o alvará sanitário. Porém, se ele não leva essa documentação, a gente não consegue liberar o alvará. É um planejamento interno de vocês, né? É uma rotina que vocês trabalham em função exatamente dessas colocações que você fez. Durante essas 2.241 inspeções de 2017, vocês tiveram algum tipo de coação que justificasse a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar, além do LAFER? A gente, sim, já teve outras situações que a gente também teve que montar essa equipe para estar fazendo inspeção no estabelecimento. No caso do LAFER, qual tipo de coação que o fiscal teve lá, ou que alguém da equipe teve lá? Vereador, com relação ao LAFER especificamente, nós recebemos dos fiscais a informação que na penúltima inspeção, o dono do restaurante teria dito que, pelo fato dele ser dono de um jornal da cidade, ninguém teria peito de fazer qualquer situação com ele. Então, como eu disse para o senhor, foi feito um planejamento, não só com LAFER, sim com vários estabelecimentos, onde foram estabelecidos estabelecimentos já conhecidos com problemáticos, quer seja com várias notificações ou autuações, naquele período. Então, iniciou-se no LAFER e se deu prosseguimento em mais 11 dias. Então, foi essa a justificativa que foi encaminhado, e não foi somente no LAFER. Tá? Em diversos outros estabelecimentos, no centro, na periferia, foi uma ação feita em conjunto com a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal. Então, mas esse tipo que vocês chamam de coação, né, justifica a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal? Que tipo de reação vocês esperavam do proprietário que a Guarda Municipal ou a Polícia Militar poderia resolver? Vereador, eu entendo pela minha experiência de fora que essas estruturas se faz necessário justamente para que a gente possa evitar qualquer problema. Até a minha experiência que eu tenho dentro de casa, com o meu pai, o senhor sabe muito bem disso. Então, às vezes, se faz necessário, sim, montar estruturas na situação disso aí. E essas operações foram também para que a população conhecesse o serviço da vigilância sanitária, para que os estabelecimentos se adequassem, e realmente funcionou. Eu digo para o senhor, diversos estabelecimentos que eram conhecidos dos fiscais, com diversos problemas, sempre chegava, tinha carne estragada, más práticas. Após todas essas operações, que nós tivemos uma repercussão nacional, o retorno dos fiscais nesse estabelecimento foram ótimos. Tanto o senhor pode verificar que nós tivemos 6 ou 7 interdições e só naquela semana foram feitas mais de 100 inspeções. Então, os comerciantes viram que a gente estava na rua, viram que estava tendo uma ação mais efetiva e os resultados foram ótimos. Nesse caso do LAFER, a decisão de levar a Guarda Municipal e a Polícia Militar foi do senhor? Não, foi uma decisão em conjunto e não foi especificamente para o LAFER, e sim para uma ação de 11 dias que foi planejado. Eu ia te perguntar isso, porque a gente nota que o trabalho da vigilância sanitária, apesar de intenso, né, e eficiente, a gente nota que houve um período aí, deve ser esses 11 dias, que houve uma espetacularização da vigilância sanitária, né?
Por que o motivo disso? Vereador, eu não entendo como uma desculpa a expressão, como seria uma formação de um circo, como o senhor, salvo engano, quis dizer. Eu acho, a deliberação nossa de fazer a exposição isso é entender que é direito do consumidor saber o que está acontecendo, saber qual o estabelecimento que ele está comprando, de saber efetivamente o que está acontecendo. Porque eu não acho justo, como consumidor, eu ir num restaurante que eu conheço a parte externa, que eu não conheço a parte interna, e depois vai lá a vigilância, interdita, apreende uma mercadoria dessa. Então, até para que a gente tivesse toda nós fôssemos claros com os munícipes, foi decidido que todas essas operações foram divulgadas. Inclusive, é o seguinte, nós tivemos uma cobertura grande da imprensa nacional, Globo, SBT, Bandeirantes. Então, quer dizer, isso se tornou, naturalmente, uma difusão além das redes sociais. Mas esse não foi o procedimento adotado nas 2.241 inspeções. Ou seja, naquelas, não nas 2.241, porque tem muita parte de documentação e tal, mas naquelas inspeções em loco que aconteceram dentro desse número aqui, não teve esse tipo de comportamento da vigilância sanitária. É justamente isso que eu disse para o senhor. Nós chegamos num momento que nós achamos que a gente estava beirando o absurdo. No caso do Bretas, por exemplo, essa foi a 4ª apreensão de carne no ano. Só que o que acontece? Toda apreensão que era feita lá, chegava-se por trás, fazia apreensão, colocava no veículo da prefeitura e ia embora, e o açougue continuava funcionando. As multas são aquém para uma instituição como o Bretas, que tem mais de 180 lojas, é uma instituição hoje só no Brasil muito grande. Então, achou-se necessário, por bem, que se desse essa publicidade. Então, isso foi uma ação coordenada naquela semana e foi dada publicidade nessa situação. E obviamente, coincidiu que foram situações de grande monta. No Bretas foram 360 quilos de carne. Nós enchemos uma caminhonete, tem foto aqui, eu acompanhei inclusive o descarte. E durante a semana aconteceram diversas denúncias no Fala Cidadão. Até no início das inspeções, nós tínhamos recebido 2 denúncias no Fala Cidadão. Só naquela semana nós recebemos mais de 50. No caso da SOS Embalagens... Referente ao Bretas? Não. Referente ao geral. Só para o senhor ter noção. A Padaria Rainha, que foi interditada, ela não estava no cronograma nossa de operação, mas foi uma denúncia que foi feita no Fala Cidadão, onde nós fizemos. O SOS Embalagens, que também tiveram produtos vencidos, também foi uma denúncia. Inclusive, no momento, só para o senhor entender, no momento da fiscalização da Padaria Rainha, eu estava em outro estabelecimento acompanhando uma outra fiscalização. E os fiscais nos chamaram pelo montante, pela situação, onde também eles estavam se sentindo coagidos, nos acionaram, e onde eu desloquei pessoalmente com a Guarda Municipal para garantir o trabalho dos fiscais. Só a título de exemplo, para o senhor entender como se procedeu naquela semana. O vereador Ricardo Zambrano fez uma pergunta aí, que eu queria continuar a pergunta. Perguntou ao senhor sobre a sua autoridade sanitária. Recebi uma denúncia aqui na época, em função do trabalho do senhor, junto à sanitária. O senhor não teria essa autoridade sanitária. Eu fiz um requerimento na casa, foi feito... Essas datas aqui. Feito... Dia 1º de setembro, né, através do protocolo aqui interno da Câmara, que seria lido na reunião do dia 4. Dia 1º de setembro, às 11h41. Aí, o prefeito baixou uma portaria, rapidamente, nomeando o senhor como autoridade sanitária com data retroativa, mas foi publicado no dia 4 de setembro, às 14h37. Aí, logo em seguida, no dia 27 de setembro, ele revogou essa nomeação. O que foi que houve? O senhor não tem essa autoridade? Lidera indevidamente? Não. Na verdade é o seguinte, como eu disse para o senhor, eu, na condição de assessor especial, me é autorizado fazer a coordenação logística disso. Em nenhum momento eu atuei como autoridade sanitária, como eu mesmo disse, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu tenho conhecimento técnico jurídico para garantir a operação disso. Então, em alguns casos, se fez necessária a minha intervenção para poder garantir a operação dos fiscais. Com relação a essa situação da portaria de autoridade sanitária, isso não é do meu conhecimento, a nomeação disso, a nomeação é uma prerrogativa, não é do prefeito, é uma prerrogativa do secretário de Saúde.
Eu também não sei dizer para o senhor os motivos que levaram essa revogação. Só que eu entendo ser completamente desnecessária a minha atuação como autoridade sanitária nesse aspecto, porque eu não tenho conhecimento técnico e esse não era o meu papel. O meu papel era simplesmente fazer a coordenação logística e operacional dessas situações. O senhor não tem conhecimento dessas portarias, então? Eu tenho conhecimento, sim, eu vi essas portarias, não tenho conhecimento do porquê foi feita uma portaria e o porquê foi feita a revogação. Talvez a revogação a gente consiga entender, né? Porque o senhor que não tem essa autoridade sanitária, né? Eu digo para o senhor que eu não vejo a necessidade disso, porque o que acontece? Como o meu cargo que eu estou lá na secretaria, em alguns casos, por exemplo, quando o processo administrativo exige, quando existe alguma dúvida jurídica, que é a minha especialidade, vem para que a gente dê um parecer, alguma coisa na situação disso aí. Mas, especificamente, eu não entendo ser desnecessário, até porque eu não tenho como, não tem porquê. Já existem técnicos para isso, tá? Já existem funcionários de diversas especialidades, em cada caso vai um tipo de fiscal, porque nós temos fiscais lá, ótimos fiscais, inclusive, de diversas situações. Então, eu entendo ser desnecessário. A assessoria especial está ligada direto ao prefeito? Exatamente, eu sou direto ao gabinete. O senhor fica exclusivo com a vigilância sanitária ou não? Não. Hoje foi montado um departamento jurídico na Secretaria de Saúde, como já acontece em diversos outros municípios. Então, hoje está sob a minha responsabilidade todos os processos que são inerentes a mandado de segurança, entrega de medicamento, e eu presto suporte também à vigilância sanitária e a demais setores da própria Secretaria de Saúde, quando se faz necessário. Sendo um cargo ligado diretamente ao prefeito, alguma dessas atuações, nesses 11 dias, teve determinação do prefeito, por exemplo, do LAFER, o senhor fizesse essa participação, fosse até o LAFER ou não? Não recebi nenhuma orientação específica, inclusive não recebemos nenhuma ingerência. Digo para o senhor porque, além do restaurante LAFER, o outro restaurante que foi interditado, que inclusive frequenta o prefeito e a família dele, é o restaurante Xodó, e recebeu a mesma fiscalização e teve o mesmo tratamento. Então, nós não recebemos nenhuma interferência do prefeito nessa situação. Eu queria perguntar a Luciene, com relação à Medlíder, houve uma determinação de fechar a Medlíder. O que foi que aconteceu que depois não fechou? Se não fechou, por que houve a determinação de fechar, se era possível não fechar? Eu gostaria de responder essa pergunta, que acho que eu estou mais inteirado. O que acontece? Foi feita uma fiscalização em conjunto com fiscais do Estado de Minas Gerais e com fiscais de Itajubá. E foi definido, se fazia a interdição do local, dando um prazo de 72 horas para a remoção dos idosos. Diante disso daí, nos procurou a Secretaria de Saúde, nós fomos procurados direto na Secretaria de Saúde, não na Vigilância, os responsáveis, representantes das famílias, solicitando um prazo maior para a retirada desses idosos. Diante disso daí, com a conversa técnica, os fiscais disseram que inúmeras situações deveriam ser corrigidas. Então, foi apresentado um recurso administrativo direto ao secretário de Saúde, onde foi apresentado diversas mudanças significativas, como a aquisição se eu posso dizer como exemplo, como a contratação imediata de diversos profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, professores de educação física. Foi apresentada uma declaração de responsabilidade de cada idoso, dizendo que as famílias tinham interesse que eles permanecessem no local. Foi apresentado uma responsabilidade técnica de 2 médicos sobre a situação daqueles idosos. Diversas mudanças aconteceram ali dentro. Então, foi feito um recurso. Diante disso daí, foi alterado administrativamente da interdição total para a interdição parcial, onde foi dado um prazo para eles terminarem a readequação e foi entendido que os riscos imediatos que levaram à interdição foram sanados de pronto. Então, com essa interdição parcial, eles não poderiam receber novos idosos, mas poderiam permanecer com os idosos lá. Isso daí foi levado em consideração principalmente a responsabilidade técnica de um médico. Nós tivemos com a médica ela conversando, dizendo que não tinha, que ela, por exemplo, na condição de médica, ela não autorizaria a remoção do idoso de lá, porque ele correria risco até nessa remoção. E assumindo a responsabilidade também das famílias, foi determinada nessa situação. Então, hoje, ela permanece interditada parcialmente. Ela não pode receber novos idosos, encontra-se no prazo para regularização. Só que a regularização
E hoje está pendente lá, pelo que me consta, é simplesmente situação documental. Os riscos foram sanados de pronto. Sendo assim, o resultado foi esse, então, que não houve fechamento, né? 72 horas como previsto. Não poderia ter sido evitada essa decisão de fechamento e ir direto para essa solução que foi aqui adotada? Vereador, eu particularmente estou envolvido nessa situação há um tempo. Foram feitas diversas vistorias anteriormente e nós não tivemos nenhum respaldo dos proprietários. Inclusive, eu os convidei para uma reunião na prefeitura, sentei com eles, expliquei da situação e disse, gente, o município não tem interesse em sair interditando nenhum estabelecimento em Itajubá. Nosso interesse é que as pessoas se adequem e que os idosos não tenham nenhum risco. Então, foi feito, foi dado o prazo. Infelizmente, foi uma situação que não se pôde evitar. Se eu digo para o senhor que eu particularmente cheguei a conversar com os proprietários antes, e solicitei para eles, passamos uma lista de adequação, só que, infelizmente, essas mudanças só ocorreram após essa interdição. Okay. Só para concluir, presidente, eu tinha feito um requerimento aqui na casa para vigilância sanitária, eu não sei quem poderia responder, questionando inspeção no restaurante popular. Vocês têm informação? Tem documentos que comprovam que essa inspeção foi feita e que está tudo bem lá? E também com relação ao ginásio poliesportivo lá do CAIC. Então, coisa de doido lá. Nos 2 estabelecimentos citados, né, foram realizadas inspeções, sim. No caso do restaurante, foi realizada inspeção e ele está com alvará vigente no momento. Essa inspeção foi feita quando? Você lembra? No início do ano. Está tudo bem lá? Sim, tudo bem. E com relação à escola, foi inspecionado tanto a parte da escola quanto do ginásio e foi encaminhado, no caso, o parecer da inspeção para a secretária de Educação, no caso, para ela estar tomando... Qual foi o resultado dessa inspeção lá no ginásio? Tem algumas melhorias que foram apontadas, no caso foi também a engenheira, porque achou-se que era questão estrutural, aí a engenheira também foi junto com o fiscal para estar verificando se realmente tinha problema estrutural. A gente encaminhou o parecer, tem algumas melhorias que eles têm que fazer na estrutura e enquanto não se faz essas melhorias, a vigilância recomenda que eles fechem o local, né, para que não tenha acesso à população. Isso está acontecendo. Então, essa inspeção foi feita quando? Você lembra? Lá no CAIC? A inspeção do CAIC, ela é... Foi recente? Ela é recente. Então, existe essa determinação da vigilância de interditar o local lá, porque tinha já uma interdição por parte da diretora, já prevendo que a situação era muito ruim. Mas eu fiz mais no sentido de saber qual era o comportamento da vigilância sanitária com relação a esse problema. Então, tem uma determinação de vocês tem um lá. parecer, né, que enquanto assim, ela não conseguir fazer as melhorias que foram apontadas, que ela mantenha o local fechado, né, sem acesso à população. Ok. Presidente, obrigado. Minha parte, estou satisfeito. Ok. Vereador Marcelo Carlos, vereador Jorge. Chico, você falou o negócio do restaurante popular? Parte, né? Vocês talvez seja a alçada de vocês, só para poder esclarecer, porque a alimentação que é servida lá, ele tem um número que eles atingem diário, né? E depois tem essa comida, a sobra dela, são comidas boas. A sobra, eu não sei se entra no orçamento do município, que é pago essa sobra. E, às vezes, eles preferem colocar no latão de lavagem, às vezes, essa comida ser encaminhada para uma instituição. Mas, não sei se é bem da alçada de vocês, mas isso tem acontecido lá, que chegou até o nosso gabinete. Senhor vereador, com relação ao município, ele faz o pagamento per capita. Ele não faz pela quantidade de alimentos, e sim pelas refeições que são fornecidas. Existe uma legislação própria, a nível nacional, que proíbe essa destinação desses alimentos. Então, infelizmente, por situação de lei, se faz obrigados a fazer o descarte disso daí. Isso daí não acontece somente com eles, isso acontece com demais restaurantes da cidade, que às vezes têm interesse, o doutor Ricardo sabe muito bem disso, de fazer essa doação, mas por força de lei eles não podem fazer isso.
Vereador Ricardo. Presidente, isso é verdadeiro. O doutor colocou muito bem, a legislação não permite, vereador Jorge, que você faça esse encaminhamento para entidades. Existem outros países, eu estava assistindo televisão, que já estão modificando a legislação para poder utilizar de alimentos próximos ao vencimento, alguma coisa assim, para poder, né, é justo, para poder reutilizar. Mas aqui na nossa legislação não permite a doação de alimentos em restaurantes, não. Isso é uma condição muito séria, até o nutricionista obrigatório é isso. Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu esqueci realmente desse assunto. Hoje, o Chico fez questionamento. Me parece que a Medilíder trabalha desde o final do ano passado, desde o começo do ano. Ela tem um alvará sanitário? Ela está em processo, né, do alvará. Hoje a gente, na verdade, está... Como a gente iniciou a ação conjunta com o Estado, a gente fez a solicitação para estar retornando em conjunto com o Estado, para estar, no caso, fazendo nova inspeção, para verificar se todas as irregularidades foram sanadas. Mas eles não têm um alvará? Não, não tem um alvará. A mesma linha, quando a gente colocou no começo em relação às inspeções serem uma coisa e os alvarás emitidos serem outras, nós vamos entender que alguns dessas inspeções, desses estabelecimentos, na Itajubá, não têm alvarás, eles não têm alvará emitido. Não tem alvará na parede. É isso? Ou seja, só tem a inspeção feita, mas alvará não. Sim. Eles não são fechados por quê? No caso, a Medilíder, ela permanece interditada parcialmente. Não, estou dizendo os outros que não têm alvará. A gente precisa fazer uma distinção na situação disso aí. Vamos lá. Existem diversos motivos. Por exemplo, a gente tem no caso do senhor especificamente, existem alguns consultórios médicos, alguns consultórios odontológicos, que não têm documentação nenhuma, que funcionam de forma até clandestina. Então, isso não é de conhecimento nosso, que a gente atende no caso de denúncia. Quando ela é estabelecida, tem um CNPJ, ou tem uma entrada na prefeitura, é feita a fiscalização. O que acontece? A emissão desse alvará, ele não funciona de forma automática, ele tem alguns critérios, ele depende de entrega de documentação, ele depende do pagamento de taxa, ele depende também da vistoria. Então, o que acontece? Enquanto essa instituição está fazendo esse procedimento, tá, a vigilância não faz essa interdição. Ela não faz essa interdição. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o poder discricionário, nesse caso específico do fiscal, ele vai numa clínica X, ele vai vamos colocar uma clínica a título de exemplo, e solicita algumas alterações. Essas alterações não são obedecidas no prazo, ou não tem um pedido de aumento de prazo, alguma situação que justifique a renovação desse prazo, aí sim existe um entendimento que ela está de forma irregular. Então, isso que é o que acontece. No caso da Medilíder, por exemplo, foi feita uma interdição, eles apresentaram uma série de documentos para a gente, que nós entendemos, nós que eu digo secretaria, tá, entendeu que os vícios imediatos, que os riscos imediatos foram sanados, e ficou-se mais uma situação documental. Então, se alterou o sistema de interdição dela, tá, para que permanecessem os idosos lá naquele local, até respeitando a ordem médica e respeitando também a vontade das famílias. Então, aí, especificamente, é o que acontece nisso aí. É diferente da gente chegar num estabelecimento, por exemplo, que tem lá o alvará de 2015, 2014, ou que nunca tirou o alvará sanitário. Sim, a pergunta foi justamente essa. São assim, situações diferentes. A Medilíder, ela responde a um processo administrativo, ele segue, independente de qualquer coisa, ele segue. Claro. Né? A lógica é justamente essa. Houve uma solicitação de documentação e o prazo normal é de 30 dias. Pode ser solicitado, segundo a legislação, um prazo maior. Mas eu estou dizendo justamente isso. Nós temos diversos estabelecimentos, é claro, que eu poderia denunciar um estabelecimento, como o senhor colocou, se existe um consultório odontológico regular ou clandestino, claro, ou mesmo um profissional, né, que não atende num consultório de outra pessoa sem estar cadastrado na prefeitura ou qualquer lugar, né, atende um dia, alguma coisa assim, esse é um profissional irregular. Perfeito. Então, essa é uma condição clara. Mas foi colocado aqui que, no caso da interdição do próprio LAFER, a ausência do alvará já dava condições para interdição, correto? O LAFER não chegou sequer a requerer o alvará de dono de 2016. Sim, mas existia um processo já, como diz... então, vamos lá. Não tinha um pedido de requerimento dele. Sim. Não tinha um pedido. Ele nunca chegou sequer a requerer o 2017 ou 2016. A empresa Medilíder, sim. A empresa Medilíder, sim. Inclusive, ele fez o requerimento de alvará. Inclusive, só para o senhor entender, a fiscalização foi efetuada naquele dia na Medilíder a pedido dela.
ela encaminhou uma solicitação para a gente pedindo a inspeção em caráter de urgência. Então, quando foi feita a fiscalização, a primeira intenção, só para o senhor entender, até complementando, de início eu não participei, tá? Porque até então não foi guarda municipal, não foi ninguém no início, porque simplesmente os fiscais estavam indo lá junto com o Estado para fazer a fiscalização para efetivamente liberar. Só que na hora que eles chegaram lá, eles viram a quantidade de irregularidades que estavam lá e eram irregularidades que justificavam a interdição. Aí sim se fez necessário, até por uma ingerência da proprietária na hora, aí nos acionaram, tive que acionar a Polícia Militar, tive que acionar a Guarda Municipal, inclusive isso desenrolou em 2 boletins de ocorrência. Tá, que isso vai ser discutido na esfera criminal, só para você entender a proporção que aquilo tomou. Mas, de início, era uma fiscalização, era uma fiscalização de rotina para fazer a liberação. Esse foi como começou a Med Leader. Sim, mas vou voltar à pergunta novamente, que é a questão da Med Leader. Os estabelecimentos que fizeram 2.241 estabelecimentos de inspeções sanitárias, mas que não foram emitidos alvarás sanitários, eles são passíveis de fechamento, de interdição. Alguns sim. Sim? Alguns sim. E o porquê que não acontece? Doutor, acontece o seguinte, existe um critério pré-estabelecido, como eu disse para o senhor, a cultura do itajubense hoje ela é muito complacente. Então, o que acontece? Os fiscais, no momento, eles estão avaliando mais o risco, efetivamente, do funcionamento, do que a própria parte documental. Isso era feito até o meio do ano. E agora, após essas operações, tem tido um critério mais específico nisso daí, até porque nós tivemos um aumento absurdo de demanda, de solicitação de alvará sanitário após todas essas ações. Muita gente, nós tínhamos aí diversos estabelecimentos aí que nunca tiveram um alvará sanitário. E entraram e solicitaram, nós fomos, fizemos a fiscalização, estava tudo correto e também tinha alvará. Então, na verdade, nós estamos contradizendo a primeira colocação da diretora, que diz quando é suficiente o número de funcionários na vigilância sanitária. Porque o que o senhor colocou, eu também concordo, né? Nós temos uma demanda e agora, como o senhor colocou, antes estava preocupado com o risco, agora está preocupado com o documental. E, na verdade, um casa com o outro, né? O risco e o documental. Essa é uma condição extremamente importante. Mas era só uma colocação no sentido de que a falta do alvará sanitário, ou a falta de documentação, ou a falta de capacitação, ou a falta de discussão maior, como o senhor mesmo colocou, no sentido de capacitar o trabalho da vigilância sanitária, nos causa algumas situações que precisam ser melhoradas. Eu conheço o setor, sei muito bem como é que funciona. Mas aí deixo aí a minha última colocação, justamente, à diretora e ao senhor. Nós programamos e deixamos claro, por isso eu perguntei quais são os profissionais a serem chamados. Uma enfermeira, eu acho que realmente é extremamente importante, mais uma enfermeira lá, mas eu acho que já estava à disposição, e já está à disposição, um concurso para biólogo, justamente para atender a vigilância sanitária, para atender justamente a avaliação dos estabelecimentos que produzem alimentos e restaurantes. Então, nós temos já um concurso feito, espero que ano que vem isso, deixo aqui registrado, uma solicitação, possa ser chamado, não só por uma questão documental, mas uma questão realmente de risco sanitário, de pessoas capacitadas, né, para poder auxiliar a vigilância sanitária. Doutor Ricardo, a vigilância sanitária, a legislação sanitária, ela é uma legislação muito dinâmica. Então, algumas alterações ocorreram nos últimos tempos. Então, obviamente, adequações sempre vão ser necessárias. Por exemplo, algumas fiscalizações, como a de farmácia de manipulação, que até no início do ano era de competência exclusiva do Estado de Minas Gerais, hoje ela é de competência do município e foram feitas diversas fiscalizações em conjunto, até para capacitar os nossos fiscais, até para que a população entenda isso. E como outros setores estão vindo para cá. Então, obviamente, outra situação também, durante o ano, por exemplo, existem épocas do ano, início do ano, final do ano, a gente tem uma demanda maior de alvarás sanitários. Sim. Tá? Isso é normal na situação disso aí. Então, ela não tem um fluxo contínuo, toda a fiscalização. Então, talvez, quem solicita, às vezes, no final do ano, como talvez possa ser o caso do senhor, eu não tenho esses dados aqui, demore um pouco mais a expedição desse alvará do que quem, às vezes, solicite isso em maio, em julho, alguma coisa nessa situação. Sim, só uma correção. Concordo com o senhor também, a legislação sanitária, ela modifica, sim, mas ela não é tão dinâmica assim. A questão das farmácias de manipulação, essa é uma opção do município, assumir essa fiscalização.
não uma obrigatoriedade. A partir do momento que se vira gestão plena, né, na questão de trabalho, é claro que o Estado pode, né, dialogar com o município para que ele aceite isso, mas essa aceitação é do gestor, não é uma obrigatoriedade. Nós tivemos essa preocupação justamente em 2015 de encaminhar o Código Sanitário do município, que foi passado pela minha secretaria, de acordo com o que manda o Estado, com a orientação do Estado. Praticamente é um Código Municipal vindo do Estado. E que houve, sim, uma alteração feita por nós, aqui, enquanto vereadores, que precisa ser colocada em prática e talvez auxiliaria as suas demandas. Ou seja, a partir do momento que se classifica em riscos sanitários estabelecimentos, você consegue diminuir a necessidade da fiscalização efetiva, com exceção, como o senhor bem colocou, das denúncias. Ou seja, se o senhor conseguir colocar isso em prática, talvez possa requerer menos recursos humanos. Porque o Estado hoje classifica, e o município de Itajubá também já classifica os estabelecimentos por risco sanitário. Basta a necessidade, já que o senhor está como assessoria da Secretaria de Saúde, na parte legal, basta a regulamentação dessa condição da lei. Então, isso é interessante. Mas, sim, eu acho que o município ele tem que se preparar para poder fiscalizar. Uma fiscalização descentralizada, ela faz que seja melhor, desde que aplicada de maneira correta. Essa é uma condição importante. A vigilância sanitária é algo importante, que nós só damos valor quando precisamos, geralmente quando na reclamação, né, de alguma situação, ou quando você vai em algum local de uma situação irregular, mas a capacitação, a cobrança, a necessidade de profissionais ali, ela é de extrema importância, é uma instituição bastante importante. Minha última solicitação, já fiz essa indicação aqui, né, que os fiscais parem de andar de ônibus Valônia, né, com suas carteirinhas, porque eu acho que é importante a estruturação do setor com os veículos que cabe a elas. Não é gasto, é investimento na saúde, como eu ouvi na última reunião. Doutor Ricardo, com relação a essa situação que o senhor disse da mudança dinâmica, em parte eu concordo com o senhor, em parte não. Hoje é público e notório que o Estado de Minas está quebrado. Então, por exemplo, se hoje não tiver interferência dos municípios, nem as polícias, que são de competência do poder estadual, funcionam. Isso daí acho que vem desde a época que o senhor era prefeito, acredito eu. O apoio que se faz necessário, que o município dê à Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, enfim, isso é público e notório. Então, o que acontece? Nós não tínhamos a fiscalização das farmácias de manipulação. Então, por isso foi feita uma opção do município assumir essa situação. É essa que foi a informação que foi passada. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. Quem é que passou essa informação para o senhor? A gente teve uma conversa, né, com a Regional de Saúde, onde a Regional nos procurou, né, colocando que, a partir do momento que o município assumiu a gestão plena, esses estabelecimentos estão sendo descentralizados. E ele até nos mostrou uma situação onde a promotoria de Pouso Alegre estava questionando essa situação, não de Itajubá, no caso do município de Pouso Alegre. Então, se decidiu por essa descentralização, à medida que a gente tiver profissional, porque eu não vou assumir nada que eu não tenha profissional para fazer. Que são, por exemplo, com a vinda de uma enfermeira, eu sim tenho condições, né, de assumir alguns estabelecimentos. Mas isso é tudo conversado com o Estado, não eu vou começar a fazer farmácia de manipulação a partir de amanhã. Não, foi todo um processo. A gente tem lá 2 farmacêuticas que já estavam acompanhando o Estado nessas inspeções, eram inspeções conjuntas, onde a liberação do alvará era pelo Estado. Hoje, não. Se necessário, a gente pode, sim, chamar o Estado para fazer essa inspeção conjunta, porém, a liberação do alvará é do município. Isso foi o que eu disse, diretora. O senhor está equivocado novamente, doutor. A pergunta, eu vou voltar de novo. Quem disse ao senhor que não havia fiscalização das farmácias de manipulação? Doutor Ricardo, essa foi uma demanda, inclusive, de proprietários de farmácia. Eu digo para o senhor, inclusive, eu posso até citar um nome, Daniel Vivaz, que era um proprietário de uma farmácia e disse que tinha dificuldade de receber a fiscalização disso daí para a consequente emissão do alvará sanitário. O senhor tem conhecimento, ou talvez o senhor não tenha, porque o senhor não é técnico, mas a diretora é farmacêutica, que sem um alvará ele não consegue fazer compras?
Não é isso, diretora? O procedimento não muda, é o mesmo para o Estado e para o município. No caso, ele pede a renovação desse alvará com 120 dias de antecedência, porque senão ele é bloqueado pelos fornecedores. Justo. Então, não é verdade que não havia fiscalização. Então, só para uma correção aqui, porque ele é bloqueado, qualquer farmácia que não tem alvará sanitário não consegue comprar produtos. Né? Mas, só para finalizar essa discussão, eu só queria mostrar que não é verdade que não havia fiscalização. Senão fica parecendo que o Estado, eu entendo que o senhor eles não têm dinheiro para diária. Essa fiscalização era feita pelo Estado e não pelo município. Sim, não, é isso que eu estou dizendo, mas havia fiscalização. Agora, novamente, a diretora, como eu coloquei, a aceitação da fiscalização, ela é do gestor. Né? A diálogo com o Estado, ele é feito, mas quem aceita é o município, não é uma imposição que vem de cima para baixo. Essa não é uma colocação. Mas, assim, é só uma condição realmente para a gente sempre deixar claro, mas eu volto a dizer, o investimento é importante na vigilância sanitária, o biólogo está lá à disposição ainda para ser chamado, isso foi da nossa época já, então, por favor, pensem no ano que vem com isso, eu sei que não há dinheiro agora, para a questão de alimentos. Né? As questões do SIM, o SIM não funciona ainda, né? A lei não veio para essa casa ainda, que vai abrir justamente produtos de carne, eu já estou ciente dessa condição, mas ela não existe ainda. Né? Mas sim, fortaleçam, trabalhem. Eu acho que há muito o que ser feito. Nós não conseguimos nunca, né? O ex-prefeito está aí, andou bastante com isso, né? O ex-secretário de Saúde, o doutor Luiz Marcos, andou bastante com isso, mas é uma coisa, como colocou bem o doutor, contínua, que tem que ser construída, cobrada, mas de uma maneira clara, realmente, sem utilização do instrumento para outros fins. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma última consideração, é que durante essas operações que se teve uma publicidade maior, eu particularmente acompanhei junto com a Secretaria de Comunicação qual a repercussão que foi dada entre a população. Nós, de forma inédita, recebemos elogios no Fala Cidadão, recebemos ligação de municípios vizinhos, senhores vereadores, solicitando que a gente pudesse fazer esse tipo de fiscalização. Nós tivemos comentários positivos a nível de rede social, nós tivemos diversas denúncias no Fala Cidadão. Então, nós tivemos uma receptividade muito positiva da população. Nós tivemos gente ligando no Fala Cidadão, fazendo uma denúncia de um bar, de um restaurante, alguma coisa na situação. A maioria das vezes, denúncias fundamentadas, digo para os senhores, e elogiando, o que não é comum a gente verificar hoje um telefone 0800, que basicamente é destinado para reclamação, receber elogios na situação disso aí. Então, nós tivemos uma aceitação muito grande. E outro aspecto, nenhuma interdição, nenhuma desinterdição foi realizada de forma judicial. Nós tivemos diversos estabelecimentos que os advogados deles acompanharam, foi fornecido toda a documentação, e todos os estabelecimentos que foram interditados pela vigilância sanitária foram desinterditados pela vigilância sanitária. Nós não tivemos nenhuma ingerência judicial, o que comprova a legalidade da situação disso daí. Perfeito? Mais uma pergunta. Aqui na casa, quando a gente faz um requerimento, Luciane, é endereçado ao presidente, o vereador Joel, que encaminha esse requerimento, lido na reunião, né? É encaminhado ao prefeito, o prefeito encaminha o requerimento para a área competente para responder o requerimento. Tem dois requerimentos, um que eu pedi, né, que os documentos referentes ao processo de inspeções de vigilância sanitária realizado no restaurante popular, e o outro com relação ao ginásio poliesportivo lá do CAIC. Chegou para a senhora ou para o senhor? Não, eu só tenho conhecimento do ofício, né, dessa reunião, desse requerimento, eu ainda não tenho conhecimento. E dessa reunião está aqui, ó, é endereçada a senhora Luciane Alessandra Silva, assinado pelos membros da comissão. Peço com gentileza que traga no dia documentos referentes às últimas interdições realizadas no município, sendo como principais restaurante Laf, Xodó, Clínica Medilida, e documentos referentes às vistorias no restaurante popular e escola do CAIC. Ela não trouxe nenhum documento aqui, né? Não cheguei a trazer documentos, que eu fiz a apresentação, que ela, na verdade, pega tudo que foi feito pela vigilância sanitária, no geral. Mas esse ofício, então, a senhora não trouxe a documentação solicitada? Vereador, nesse caso, nenhum deles foi finalizada a situação, porque nós temos um processo administrativo que está correndo. Então, eu não sei dizer para o senhor exatamente qual fase está cada processo, porque nós temos tem fase que ele pode estar concluso para
Mas só um minutinho. O meu requerimento se refere só ao restaurante popular e à escola do Caique. Eu li a frase toda aqui, mas... Perfeito. Restaurante popular e escola do Caique é um processo simples, que já foi feito em inspeção, né, como a Luciene diz. A gente esperava que fosse entregue esse documento hoje para a gente aqui. Resposta a esse requerimento. Se o senhor puder depois... Não, tudo bem, nós podemos providenciar. Mas de pronto eu já digo para o senhor que no caso do restaurante popular, ele teve a vistoria dele aprovada, não se encontrou nenhuma irregularidade, e quando não se encontra nenhuma irregularidade, já é emitido o alvará sanitário. Então, o documento que nós vamos ter no caso de lá vai ser o próprio alvará sanitário. Então, só é gerado algo, documento, um relatório relatório de inspeção quando se encontra algum problema. Então, no caso específico, não foi encontrado. No caso, então, esse documento, né, que foi encaminhado lá com relação ao ginásio do Caique. Ao ginásio, perfeito, perfeito. Esses 2 requerimentos meus não chegaram para você? Por isso que demora 7 meses, está vendo? Bom, obrigado. Estou satisfeito. Alguma outra observação? Demais vereadores? Membros da comissão? Então, desde já, gostaria aqui de agradecer a presença dos responsáveis aí do Departamento de Vigilância Sanitária, a senhora Luciene Alessandra da Silva, que é diretora do Departamento de Saúde Pública, e o senhor Douglas Coutinho de Freitas, tá? Muito obrigado aí a vocês dois por estarem aqui. A Comissão de Saúde fica disponível em terem outras orientações, queiram utilizar aqui o nosso espaço, tá? Fica a critério de vocês. Muito obrigado aqui a presença da vereadora Mônica, que é relatora dessa comissão, o vereador Jorge, tá? Que é membro dessa comissão, a senhora Cacilda, Terra Legislativa, os vereadores aqui presentes, Ricardo Zambrano, Marcelo Krause e o vereador Chico. Tá? Muito obrigado a todos que aqui também acompanharam. Tá? Uma boa tarde, fique com Deus.